A reforma tributária já não é mais uma ideia, ela já está posta e todas as empresas já estão se organizando. É claro que existe um lapso temporal para que todo esse processo aconteça. Começou agora em 2026 e ela acaba lá em 2033. E diante disso, muitos empresários, principalmente os microempreendedores individuais, têm se questionado se após essa implementação da reforma tributária ainda será viável permanecer com o MEI. E a resposta para essa pergunta, ela perpassa as alterações que a reforma tributária vem fazendo. Então a primeira são os grandes impostos, que nós até tem um vídeo que eu postei aqui, vou deixar o card para vocês, que eu falo sobre a reforma tributária, cada imposto, quais impostos estão sendo substituídos, mas a regra é que agora vem dois novos impostos para a nossa realidade, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, substituindo aí o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS. Então, esses dois impostos ele vêm para formar o IVA dual, então, dos dois impostos. O IVA dual significa o imposto de valor agregado. Ah, Diego, mas também não vai ter o imposto seletivo, o imposto do pecado? Vai também, mas inicialmente para os microempreendedores individuais isso não vai afetar de forma direta. Por quê? Porque os microempreendedores individuais eles recolhem uma guia fixa. E dentro dessa guia, ele já recolhe todos os impostos que ele tem a responsabilidade referente à sua respectiva atividade econômica. Se ele é um comércio, ele vai recolher ICMS. Se ele é um prestador de serviço, ele vai recolher um ISS. Então, dentro daquela guia, ele já faz o devido recolhimento. O que o legislador ele tem dito? Que essa figura vai permanecer. Então, se você vê o ICMS, se você vê o ISS, você vai começar a ver o IBS e o CBS. A ideia é que o microempreendedor individual permaneça com uma guia fixa como é hoje. Só que algumas mudanças já estão sendo cogitadas. A primeira delas é que, via de regra, quando o MEI emite uma nota fiscal, hoje ele não pode gerar crédito, ele não gera crédito para uma empresa que faz essa compra. E a ideia agora com a reforma tributária é que esse MEI que vendeu um produto ou prestou um serviço e emitiu nota fiscal, ele faça a devida geração desse crédito para que a empresa que está comprando ou tomando aquele serviço possa fazer a devida apropriação daquele crédito. Isso é muito importante. Por quê? Porque, via de regra, muitas empresas deixam de comprar no MEI porque elas precisam apropriar um crédito na entrada para debitar na saída. E se ela não tem um crédito nessa entrada referente a essa empresa, muitas empresas não compram com esses fornecedores. E existe essa possibilidade agora do MEI fazer a geração desse crédito para as empresas. Vale ressaltar que ainda nós não temos uma lei específica sobre essa geração de crédito e sobre essa possibilidade do microempreendedor individual. Mas é algo que nós temos visto o legislador se posicionando na ideia de gerar esse crédito para os fornecedores. Uma outra mudança também são sobre as fiscalizações. O governo, a Receita Federal, já tem falado isso até nesse ano de 2026, que ela tem intensificado a fiscalização, os cruzamentos de dados e cada vez vai ser mais recorrente. Outro dia chegou aqui no escritório uma pessoa que tinha faturado 130 mil, mas como vendia em marketplace, digital, ele emitiu nota fiscal referente a toda a movimentação. 130 mil a Receita Federal já notificou ele, mandou ele sair do MEI, excluiu ele de forma retroativa. Então, cada vez mais esses cruzamentos de dados serão mais precisos. Então, se você hoje é MEI e tem faturado aí 100 mil, 150 mil, 200 mil no seu ano, eu já vi aqui microempreendedores tendo um faturamento de 300 mil no ano e ainda continuando como MEI. Lembrando que o limite de faturamento do MEI é 81 mil reais. Então, se você é MEI e tem uma movimentação, um faturamento maior, fique atento também, porque a ideia da reforma tributária é uma fiscalização mais severa. E isso está totalmente amarrado até em um vídeo que a gente já postou aqui, vou deixar o card aqui também para vocês. E esse vídeo eu falo exatamente da obrigatoriedade que os MEIs terão para emissão de nota fiscal. Então, uma outra novidade que a reforma tributária traz, lá na Lei Complementar 214, é que o microempreendedor individual tem obrigação agora de emitir nota fiscal.
Anteriormente não existia essa responsabilidade, mas agora com a reforma tributária, o MEI também terá essa responsabilidade, essa obrigação de emissão de nota fiscal. E qual que é a ideia disso? É exatamente o que a gente falou do cerco e da fiscalização. Muitos MEIs não emitem nota, então fica mais difícil para a Receita Federal fazer esse cruzamento de informações. Agora, com a obrigatoriedade da emissão de nota, quando bater lá 130 mil, 120 mil, 100 mil, a Receita já vai fiscalizar esse microempreendedor individual. Claro, como nós falamos no início do vídeo, todo esse processo da reforma tributária é um processo de adaptabilidade de todas as empresas. Começa agora os efeitos em 2026 e vai até 2033. Só que você que é empresário, você que é MEI, já consegue se organizar, já consegue se programar. Faz sentido para você na sua realidade ter a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal? Se você já vai ter essa obrigação, faz sentido já mudar de regime, visto que um dos benefícios era a não emissão de nota fiscal para pessoa física. Lembrando que o MEI, quando vende para pessoa jurídica, já estava obrigado a emitir nota fiscal. Então é você entender aí dentro da sua realidade, dentro das suas nuances e características, entender se faz sentido para você permanecer ou não. Lembrando que todas essas mudanças, principalmente da nota fiscal, do IBS, do ICBS, a previsão já é para o próximo ano, em 2027. Como eu falei, tem um lapso temporal até 2033, mas as mudanças são gradativas. Então, se você é MEI, já se organiza, verifica a sua situação, verifica a sua realidade para você entender. Faz sentido permanecer no MEI ou faz sentido já fazer o processo de migração? Se você ficou até aqui, sentiu alguma dúvida, tem algum questionamento, entre em contato conosco. Nós temos um time de profissionais e podemos te auxiliar em todo esse processo. Fechado? Valeu!